Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 15, dos versículos 1 ao 10. E aqui Jesus se reúne, começa a falar, melhor dizendo, e muitos coletores de impostos e pessoas de má fama, diz aqui o texto, ficam em volta dele para ouvir os seus ensinamentos. E aí os fariseus, os mestres da lei, passaram a censurar quando viram isso a Jesus. E diz aqui que eles murmuravam, ou seja, eles se queixavam uns com os outros e reclamavam do fato de que Jesus saudava e conversava com pessoas desqualificadas. E aí Jesus propôs uma parábola, diz aqui o texto. A primeira parábola, na verdade, ele propõe mais de uma. E a primeira que ele fala aqui é: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas, e ao perder uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca daquela que se extraviou, e assim que a encontra, coloca pelos ombros, sobre os ombros, cheio de alegria, e ruma de volta para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e anuncia: alegrem-se comigo, porque hoje eu encontrei uma ovelha que estava perdida. No versículo 7 aqui é muito interessante, porque ele diz assim: eu afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E ele propõe uma segunda parábola. É a parábola que a gente conhece bem, né? Das 10 dracmas. A mulher que perde uma dracma, não acende uma vela, vai à casa e procura encontrar essa moeda perdida, né? E quando acha, conclama suas vizinhas e amigas para se alegrarem com ela porque ela achou uma moeda perdida. E ele encerra esse trecho dizendo: eu asseguro a vocês que de igual modo haverá grande festa na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje em dia, quem cumpre esse papel que Jesus estava cumprindo aqui é a igreja. É a igreja que reúne dentro de si as pessoas descritas aqui no primeiro versículo, né? Que são os pecadores. Existem os justos, no exemplo das ovelhas aqui, fica muito claro isso. Dentro da igreja existem os justos. Existem ali 99 pessoas que são como essas ovelhas aqui, estão ali seguras, estão no caminho, estão seguindo a Cristo, estão próximas dele, que é o pastor. Mas dentro desse curral chamado igreja, onde existem 99 ovelhas próximas do pastor, sempre deve haver espaço para uma ovelha que por acaso esteja perdida e seja trazida por ele para dentro desse curral. Então, a igreja precisa trabalhar o acolhimento, a igreja precisa trabalhar o sentimento de fraternidade, não é o sentimento de sobreposição. Então, porque eu vejo o irmão pecar, eu julgo que aquele irmão não pode fazer nada da igreja, eu julgo que aquele irmão precisa ser altamente disciplinado, de uma maneira que seja exposta para servir de exemplo. Nada disso. A igreja precisa cuidar do pecador em amor. E cuidar do pecador em amor é, primeiramente, orar pela pessoa que você vê, né? Você enquanto igreja, eu enquanto igreja, nós vemos em estado de pecado. Ensinar, a igreja precisa ensinar a palavra de Deus. O principal motivo da igreja aqui neste mundo é ensinar quem é Cristo e a necessidade de nós estarmos sempre, sempre, sempre arrependidos dos pecados que cometemos, né? Dos pecados, procurar conhecer dentro de nós todos os pecados. E se por acaso alguém peca de maneira mais grave ou de maneira mais exposta, nós precisamos orar e pedir que aquela pessoa, e explicar que aquela pessoa precisa pedir o seu perdão, conquistar o seu perdão junto a Cristo, entender que ela precisa cada vez mais dar espaço a Jesus para que ele trate aquele pecado. Mas antes disso, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos os nossos problemas, os nossos erros, os nossos defeitos e pedir sempre a Cristo que nos corrija,
antes de eu perceber o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, Senhor, que eu possa estar vendo os meus pecados, que o Senhor me mostre isso, que eu esteja sendo corrigido pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de mim. E com certeza haverá festa dentro de uma igreja quando os pecadores enxergarem as suas vidas dessa forma. Tanto aquele que peca de maneira um pouco mais exposta, um pecado talvez um pouco mais grave, mais nítido, como aquele que peca de maneira, enfim, não tão perceptível, né? Tem algum pecado interior, é invejoso, é egoísta, enfim, cobiça, né? Que pode se mostrar por atos externos, mas são menos perceptíveis do que algumas outras falhas, né, que a sociedade cristã condena mais, como, sei lá, um tipo de vício ou algum tipo de prática, né, pecaminosa, prática que nós saibamos que, enfim, não cabe. Então que nós hoje não sejamos uma igreja de fariseus, né? Igreja de uma maneira geral, não falo só para a Ibrave, né? Que a igreja possa ser cada vez menos farisaica, que olha aos cristãos que se aproximam dos pecadores e murmuram, que olham os cristãos e as igrejas que acolhem os pecadores com seus erros e permitem que essas pessoas estejam dentro da igreja, inclusive trabalhando de maneira soberba, como esses homens eram, né? O murmúrio deles aqui uns com os outros nada mais era do que soberba, nada mais é do que soberba, porque eles olhavam para aquelas pessoas enxergando-se melhor do que elas, né? E também tinham inveja de Jesus. Muitos cristãos têm esse sentimento. Então, nós não devemos enxergar um ou outro como superior, como mais espiritual, nada do tipo. Nós devemos ser como esse curral de ovelhas aqui, onde o pastor, que é Cristo, sai, busca o pecador e traz para dentro. E uma vez que esse pecador está dentro, ele está ali para servir a Cristo, para matar o homem que existe dentro dele, carregar a sua cruz e, junto com as outras 99 ovelhas, formar um time que luta e leva adiante a mensagem de Cristo a este mundo aqui pecaminoso, né? Então, quando isso acontece, nós temos uma igreja aqui, como está escrito no versículo 10, uma igreja que causa no céu um grande estrondo, estrondo de júbilo, de festa, na presença dos anjos de Deus, porque são pecadores arrependidos que estão rumando, caminhando para o mesmo caminho, sob a tutela, sobre a batuta, sobre o cajado de um mesmo pastor. O pastor que busca aquelas ovelhas perdidas, traz para dentro do curral e ali há um sentimento de unidade, de fraternidade, mesmo que essa ovelha trazida ou qualquer uma das outras seja uma ovelha que comete um pecado que aos olhos do mundo, aos olhos dos cristãos farisaicos, dos saduceus, dos legalistas, dos fundamentalistas, seja algo muito grave. O importante é que nós estejamos todos juntos, trabalhando para Cristo, colocando na obra do Senhor, empenhando na obra de Deus os nossos dons, os nossos talentos e as nossas habilidades, para que como igreja nós possamos causar no céu esse júbilo, essa festa aqui, porque pecadores estão arrependidos e reconhecendo sobre as suas vidas o senhorio de Jesus Cristo. Não são perfeitos, são pessoas que estão no caminho. O evangelho é um caminho, né? Caminho, verdade e vida. E isso, o fato de ser um caminho, mostra para nós que é diário, é um pouco por vez. Então, o caminho traz justamente essa ideia de que não é a perfeição, é a busca pela perfeição que nunca será alcançada, porque perfeito é Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.